Há um momento em que o tempo desacelera, não pelo relógio, mas pelo peso invisível do que está por vir. Na tradição, chamam de Sexta-feira Santa. Mas o que há de santo na escuridão que se aproxima? Fecho os olhos e no abismo do silêncio sou convocado, não por uma voz, mas por uma ausência. Algo em mim suspira sem ar, como se buscasse a origem do primeiro sopro, e nesse vazio, tudo o que grita é o não dito. A tradição conta sobre um homem pendurado entre céu e terra, traído por aqueles que ainda não tinham olhos para ver. Mas essa história se repete em cada ser que ousa atravessar a porta estreita. A cruz, dizem, é feita de dor. Mas e se for feita de decisão? Duas linhas se encontram. Uma desce do alto, vertical, divina, a outra cruza, horizontal, humana. Ali, bem no centro, é onde sou desafiado. Não é sobre morte, é sobre sacrifício. Sacrum facere, tornar sagrado. A carne pede liberação, o instinto pede êxtase, mas algo em mim escolhe conter, como se toda a energia, ao invés de ser expelida, fosse levada para o alto. Um voto silencioso, uma entrega que não se esvai. Não é repressão, é alquimia. E então compreendo. A cruz não é um castigo, é um portal. O madeiro cravado na terra me ancora, mas o sangue que escorre é consciência que se liberta do labirinto. Na tradição oculta, este é o momento da retenção, o selo do mistério. É quando o fogo, ao invés de consumir, aquece internamente, e ao invés de sair, sobe. Na linguagem dos antigos, essa força tem muitos nomes: chi, sekhem, pneuma, espírito, e ao retê-la, algo começa a acender dentro de mim. Como se cada gota não derramada fosse uma chave, abrindo camadas do invisível. O mundo externo vê derrota, o interno inicia o rito. Cada espinho é um pensamento que perfura, cada cravo, uma prisão que escolhi. Mas entre cada dor, algo vibra. É sutil, mas real, como se o próprio universo prendesse a respiração comigo. Nesse dia não há aplausos. Só o eco de um coração que se recusa a se entregar à dispersão. Ao final da tarde, o céu escurece, mas não é um fim, é um ventre. A morte não é queda, é descida. E eu escolho descer, não por fraqueza, mas por amor ao que ainda não nasceu. A crucificação já aconteceu. O corpo está frio. A multidão se dispersou. O véu do templo se rasgou, e com ele, o véu da percepção. Agora tudo silencia, mas é um silêncio espesso. Não o silêncio da ausência, mas o da gestação. No interior da terra, no útero escuro do mundo, algo está sendo semeado. Aleluia, dizem. Mas quem compreende o que significa essa palavra? Aleluia. Do hebraico, halal yah, louvai o Senhor. Mas halal também pode significar clareira, espaço vazio iluminado. Ou seja, louvar é abrir espaço para a luz. E o sábado é o dia consagrado a isso, abrir espaço. No sábado, nem Deus cria. No sábado, repousa. No sábado, tudo que foi feito se curva diante do que está por vir. E é nesse dia que o Cristo disse: desce aos infernos, mas não para sofrer, para libertar, como se descesse às cavernas mais profundas da psique, onde as sombras esquecidas gemem há milênios, como se, em mim, tocasse partes que nem eu sabia que estavam acorrentadas. É um ritual de descida, uma entrega radical, o sim à escuridão, porque só quem aceita o escuro pode gerar a luz. O feminino profundo, que habita em cada ser, aquele princípio gerador que acolhe, que envolve, que gesta, é ativado no sábado. Já não há luta, não há mais resistência. O que era para morrer, já morreu. O que precisa nascer,
ainda não tem nome. É nesse intervalo que tudo se decide. E nesse intervalo, a realidade suspende o fôlego, como um instante de puro não saber, como o ponto antes da nota, a pausa antes do passo. É ali que a verdadeira transmutação começa. Não é à toa que o sábado no hebraico é Shabat, cessar. Cessar não é ausência, é plenitude. Esse é o momento em que a união dos princípios acontece sem palavras. É onde a tensão entre o céu e a terra se dissolve. E o que antes era oposição, agora se curva numa dança silenciosa. No meu corpo, isso é sentido como uma calma funda, como se a respiração me respirasse, como se as células soubessem de algo que minha mente não capta. E talvez saibam, pois tudo vibra de maneira diferente nesse espaço liminar. Ali, o que foi semente se entrega à escuridão para enfim germinar, e o que foi intenção precisa morrer como forma para renascer como essência. No silêncio do sábado, o espírito fecunda a matéria, sem pressa, sem espetáculo, apenas sendo. E quando essa união interna acontece, quando o masculino e o feminino deixam de ser personagens e se tornam pulsações, algo novo se move. Não é ainda a ressurreição, mas é o gesto que a permite. É o útero do milagre. No sábado de Aleluia, o tempo para, e o vazio deixa de ser ameaça, passa a ser altar. A alma, agora livre das amarras do corpo e da personalidade, flutua em camadas sutis. Escuta segredos que só se revelam no escuro. Vê caminhos que só se abrem quando não se busca. É aqui que o Logos se recolhe, que o Verbo se aquieta e que a sabedoria aprende com o silêncio, pois há um saber que não se escreve, só se recebe. E o Aleluia agora não é um grito, é um sussurro, um reconhecimento sereno de que a luz virá, mas só porque houve sombra. E então, enquanto o mundo dorme, enquanto o céu observa e enquanto o solo esconde o que há de mais precioso, a nova realidade começa a se gestar, porque toda ressurreição precisa de um sábado, toda luz precisa de uma noite, todo sim precisa de um silêncio. E é no meio do silêncio que o Verbo se prepara para reencarnar, de outra forma, de outra cor, com outro nome. No próximo ato, ele não será mais o mesmo, nem eu, nem você, porque no intervalo entre a morte e a vida, o que verdadeiramente muda é o olhar. A escuridão se desfaz lentamente. A primeira luz desponta no horizonte, não como uma promessa distante, mas como uma verdade que se revela. O que antes estava oculto, agora se torna claro. Aquilo que foi dormido, agora desperta. E com isso, surge uma pergunta, que ecoa nos abismos do ser. Como pode a morte ser superada? Como o corpo que se foi, que foi posto à prova, pode agora retornar à vida? Como pode a luz brilhar daquilo que antes parecia apagado? A resposta está no milagre da transformação, que só acontece quando a morte é encarada sem temor. Quando a consciência atravessa os portais da escuridão sem hesitar, e ao atravessar, emerge com um poder renovado. Assim, o domingo de Páscoa se torna o rito final da transmutação. Ele não é apenas um retorno, mas um nascimento, uma nova forma de existir, uma nova consciência de quem sou, do que sou capaz e da verdade que se revela. Agora, a morte já não é um fim. Ela é, antes, o catalisador da transformação, a chave que abre as portas do que estava bloqueado, o véu que, uma vez retirado, revela a luminosidade de um novo ser. Este novo ser não surge em um momento dramático, mas é o fruto de uma jornada interior, onde a dor e o sofrimento se tornam instrumentos de uma nova alquimia, onde a morte do ego e dos medos gera a liberação da alma. E como acontece a ressurreição? Ela não é, como muitos imaginam, um simples regresso à vida. É um despertar para uma nova dimensão da realidade. É perceber que tudo o que foi perdido,
tudo o que foi dissolvido não se perde definitivamente, mas se reinventa, se reintegra e se transforma. No domingo, o Espírito do Cristo não é o mesmo, assim como eu, que não sou mais o mesmo que fui ontem. Ele renasce em uma nova frequência, e essa frequência é a da sabedoria da experiência, da compreensão que a verdade está dentro, e que, como diz o enigma, o reino de Deus está dentro de ti. Eu agora não sou apenas o homem, o ego, a ilusão. Eu sou o resultado da morte do velho e da ressurreição do novo ser que surge dentro de mim. Esse novo ser não se importa com o que foi ou com o que será. Ele está aqui, agora, experimentando o momento presente como único. Ele conhece o poder da criação que emana do interior, pois ele experimentou, ao atravessar a escuridão, o poder ilimitado do ser. Neste domingo de ressurreição, não há mais o que temer. Não há mais a separação entre a vida e a morte. Tudo é uma transição, uma dança, uma metamorfose. O Cristo, como o símbolo dessa jornada universal, não surge do túmulo como um ser físico, mas como uma consciência que transcende o corpo. Ele emerge do profundo, e através do profundo, ele nos guia, nos guiando a uma nova compreensão do que significa ser. E então, o que é a ressurreição, senão o reencontro com a nossa verdadeira essência? É a dissolução da ilusão de separação, do medo, do tempo, das limitações impostas. É a possibilidade de, ao despertar, nós mesmos nos tornarmos a luz. De, assim como o Cristo, redescobrirmos a nossa verdadeira natureza, imortal, eterna e criadora. O domingo de Páscoa é a nossa oportunidade de ser a luz que buscamos, de tornar visível o invisível, de criar a nossa própria realidade a partir do entendimento profundo de que somos os mestres do nosso destino, que ao aceitarmos as nossas sombras e passarmos pelo fogo da transformação, podemos nos levantar mais fortes, mais conscientes, mais iluminados. Este é o despertar, a ressurreição da alma que já passou por todas as fases, morte, descida e agora renascimento. A cada respiração, o Cristo se renova dentro de mim e eu renasço com os olhos mais abertos, com o coração mais expandido, com a consciência mais plena, porque a Páscoa não é apenas uma celebração de um evento antigo, é a celebração da vida eterna, da transformação constante, da ascensão que pode ser experimentada em cada momento. É o reconhecimento de que cada um de nós tem o poder de ressuscitar e, com isso, criar uma nova realidade. E agora, ao final de nossa jornada, a pergunta não é mais se posso ressuscitar, mas quem escolho ser agora. Agora, o ciclo se fecha, mas o despertar continua. O último suspiro da jornada é apenas o começo do que está por vir. Fique atento, pois a ressurreição nunca é uma jornada só. Ela é coletiva, ela é nossa, ela é do ser humano, da consciência de todos. E assim, a história continua a se desenrolar.